Pai do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário São Roberto. Aqui é mais um estudo defendendo a nossa fé. A Bíblia faz menção ao purgatório, que é o programa Na Mira da Verdade. O programa dos Adventistas do sétimo dia, né? Se denomina professor. Olha só que interessante. Ao purgatório? Essa doutrina do purgatório é uma doutrina criada na Idade Média e essa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina criada pela Idade Média. Olha só, o curso Catecismo da Igreja Católica 10, 30 e 31. Os que morreram na graça, a purificação final no purgatório. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria no céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a texto da Escritura. A tradição da Igreja fala que um fogo purificador, quer dizer o quê? É da tradição. Segundo Macabeus 12, 42 e 46, fala também do purgatório. Então não é da Idade Média, é que a Igreja acredita diretamente da Escritura. Muito diferente. Não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina totalmente antibíblica. Alguns tentam basear essa doutrina, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em 1 Coríntios 3,13. 1 Coríntios? Exatamente. 1 Coríntios 3,13. Também é isso é uma versículo, distorção do texto. Eu vou ler 1 Coríntios 3,13 e nós vamos ver se realmente esse texto está falando do chamado purgatório. O purgatório, explicando a alguns telespectadores, de acordo com alguns, seria uma espécie de um estado intermediário, onde o pecador, que não se arrependeu como deveria, vai passar por um mínimo sofrimento, uma espécie de um mini inferno, para depois ele ir para o céu. Vai se purificar nesse purgatório para depois ir para o céu. Isso não é bíblico, não existe isso. Vamos analisar 1 Coríntios 3,13, que é um dos textos usados. Afirma: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É em cima desse texto que é baseado, então? Exatamente. 14 a 15, meu querido. Exatamente. Diz assim, já que cada um vai ser provado pelo fogo, então isso significa, de acordo com a teologia de alguns, de que a pessoa vai para o purgatório. Da igreja. Mas Paulo não tinha isso em mente. Paulo não estava nem sonhando em pensar numa coisa dessas. Quando ele fala aqui que as obras dos seres humanos serão provadas pelo fogo, ele está falando... Paulo tinha noção sim, ó. 2 Coríntios, o Filipenses 1, no 20, 24. Então, 2 Coríntios, ele tem noção sim. 5, 8. Estamos, repito, cheio de confiança. Preferimos ausentar-se desse corpo para ir habitar junto do Senhor. Olha só que interessante. A igreja não baseia só nesse versículo, não. Esse versículo também, que vocês adulterou, ó, 1 Pedro 3, citou 13. 14 e 15 também é texto. Olha só. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. Ó. Provará o que vale o trabalho de cada um. Aqui, ó, o dia do julgamento. Que é o julgamento final. Ao 14, ó. Se a construção resistir, os construtores receberão a recompensa. Se pegar fogo, arcará com
os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Ó. Só que interessante. Tem vários textos bíblicos aqui. Mateus 5, 25, 26 aqui, ó. A igreja não baseia só um versículo igual aos de 27 dia. Não acredito que a igreja evangélica, protestante. Evangélica não, nem igreja evangélica é aceita. 5, ó. 24, 5, 25 e 6, ó. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro e seja posto em prisão. Ó. Em verdade te digo, dali não sairá antes de ter pago o último sinal. Quem vai no inferno, quem vai para o inferno já está condenado, não tem como voltar. É um fogo purificador. Eles não entendem a igreja militante que somos nós, a padecente que é lá, a igreja do purgatório, e a triunfante, a da glória. Eles não entendem isso. Vamos lá. E fala aqui que as obras... Essas propagandas aqui também enchem o saco. Fala aqui que as obras dos seres humanos serão provadas pelo fogo. Ele está falando do fogo que acontecerá no dia da volta de Cristo, Tito. Então ele fala o seguinte: quando Cristo voltar e purificar a terra com fogo, aí vai ser conhecida a obra de cada pessoa. Se essa pessoa realmente estava com Deus ou não. Se essa pessoa estava com Deus, ela não vai queimar junto com o fogo. Agora, se ela não estava com Deus, não aceitou a Cristo, as obras dela desaparecerão junto com o fogo que virá por ocasião da volta de Cristo. Como Jesus nasceu? Interessante. Agora vamos... Agora Mateus 18, 34. Engraçado, o dogma da Trindade, eles acreditam que a igreja também que desvendou também esse mistério da Trindade, esse dogma. 18, 34. Toma mais versículo, pastor. E o Senhor, encolarizado, entregou-os aos algozes, até que passasse toda a sua dívida. Assim vos tratará no meu Pai Celeste, e cada um de vós não perdoará seus irmãos de todo o seu coração. Quer dizer o quê? Que é aquela a parábola do servo cruel aqui, ó. Mostrando também, provando. Isaías também tem uma visão. Quer dizer, o Velho Testamento prefigura o Novo, cara. Isaías 24. O cara só baseou só num versículo, ainda distorceu o versículo. 21, 22. Ó. Naquele tempo o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste, e os reis do mundo sobre a terra serão amontoados como prisioneiro num calabouço. Serão encerrados numa prisão, e depois de muitos dias serão castigados. Olha só, uma prisão. Que interessante, cara. Mateus 12. Doze. 31, 32, ó. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes serão perdoados. Todos os que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Segundo Macabeus
42, 46, que o protestante não acredita, tirado da Bíblia dele. Em João 5, dos 16 a 17. 1 Coríntios 3, 14 e 15, o cara leu só o 14. 2 Timóteo 1, 16 e 18. 1 Pedro 3, 19. Isaías 24, 21 e 22. E o Catecismo da Igreja Católica, os adventistas estudavam. Parágrafo. Página 290. Parácto. A purificação final ou purgatório. Ó. 1030 ou 1031. Então, na Idade Média, tanto os primeiros cristãos, ali Macabeus, acreditava, o apóstolo Paulo também acreditava, tanto que ele orou por um defunto. E os caras falam que não é bíblica, não é alicerciado na Bíblia. É sim, meu irmão, é sim. Glória a Deus, aleluia. Tá aí, desvendando a mentira desses caras.